Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Primeiramente, um feliz ano novo, que o Senhor esteja trazendo um ano cheio de realizações, cheio de cumprimento de promessas e principalmente cheio da presença dele. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do que foi a nossa mensagem do culto de ontem, né? Ontem nós tivemos o último culto de 2023, onde falamos sobre gratidão. E o texto escolhido para nós desenvolvermos a nossa mensagem vai estar em Hebreus, capítulo 12, verso 28. Hebreus 12, 28 vai dizer o seguinte: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A gente tem alguns princípios estabelecidos nesse versículo. Primeiramente, ele fala sobre um reino inabalável no qual nós fazemos parte hoje. E aí isso remete à obra da salvação que Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário. Sua morte, a sua ressurreição e a aliança que nós temos com ele que trouxe uma mudança, uma situação nova nas nossas vidas. E uma das coisas que nós precisamos entender, né, principalmente para termos um coração grato, é ter o conhecimento, né, o entendimento daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, andar com Jesus não é simplesmente aceitar uma nova religião, não é simplesmente aceitar uma nova filosofia de vida, ou até mesmo fazer parte de uma organização religiosa, né, onde nós temos uma carteirinha de membro, onde nós frequentamos as reuniões semanais, né, de tempos em tempos. Não é nada disso. Né, isso faz parte até mesmo da nossa convivência, né, cristã, mas fazer parte do reino de Deus vai muito além disso, né? Vai uma mudança, uma transformação de vida, uma mudança de natureza, um novo nascimento e verdadeiramente fazer parte de um reino que é um reino espiritual. É um reino que acolhe a todos aqueles que têm aliança com Jesus, todos aqueles que se tornam filhos dele. Então nós precisamos entender algumas coisas para que nós tenhamos uma compreensão a respeito do reino de Deus e a respeito da obra de Jesus na salvação. Antigamente, a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E quando ele fala que nós estávamos mortos, significa que nós estávamos separados de Deus, porque o pecado ele faz separação entre o homem e Deus, e mais que isso, tínhamos uma condenação sobre a nossa vida, que por conta do pecado nós estávamos sendo direcionados à morte, estávamos sendo direcionados ao inferno, a passar a eternidade separados de Deus. Porque a palavra também fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, dentro desse processo, a gente tem que ter essa consciência que antigamente nós estávamos separados de Deus, como todas as pessoas, né? A Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E ao mesmo tempo também tínhamos uma condenação sobre a nossa vida e não tínhamos o que fazer, porque a Bíblia também diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então nós precisamos ter essa consciência. Tínhamos um problema e um problema sério. Só que Deus, baseado no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, ele enviou seu próprio filho, que se fez carne, se fez servo, ele nasceu de uma maneira sobrenatural, viveu de uma maneira sobrenatural, sem pecado, e no final ele morreu. E a morte dele não foi um simples acidente, né? Nossa, tadinho, foi traído por Judas, foi armar uma armadilha, os judeus, né? Armaram uma armadilha contra ele, os romanos judiaram dele, mataram. Não foi somente isso. Ele entregou a sua vida como um sacrifício vivo para que o preço do pecado ele fosse pago. Essa morte de Jesus foi uma morte substitutiva, onde ele morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos ter a vida dele. E a partir do momento que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, ele fez como se fosse uma expiação pelas nossas vidas. O preço do nosso pecado foi pago, e a partir de então, todos nós temos uma oportunidade de andarmos numa nova vida com Cristo, vivendo uma nova história, uma nova situação. E para isso, nós precisamos primeiramente reconhecer que esse sacrifício ele é eficaz e é verdadeiro, isso é baseado em fé. E uma vez que nós nos aproximamos pela fé, nós nos arrependemos também da nossa velha vida, da nossa velha história, para vivermos a nova vida com Cristo.
E aí a gente vê duas situações, né? Duas portas, dois caminhos e dois objetivos. Se nós continuarmos, né, andando pela porta larga, a porta que nós podemos fazer tudo o que nós queríamos, tudo aquilo que nós desejávamos, ter uma liberdade, entre aspas, né, para nós escolhermos aquilo que nós quisermos, só não temos liberdade para definir quais serão as consequências das nossas escolhas. Isso ninguém fala. Mas temos a liberdade para escolher. Então a gente segue pela porta larga, caminho largo e por fim vai acabar, né, o caminho longe de Deus, o caminho de morte, o caminho de destruição por conta do pecado e por conta da condenação que há sobre o pecado. Só que se nós escolhermos pela outra porta, a porta estreita, a porta que nós entramos e temos que nos despojar, deixar de lado o velho homem, a velha vida, os velhos sonhos, os velhos propósitos, os velhos projetos, para viver o novo de Deus, né? Nós nos despimos do velho homem para nos revestirmos do novo homem e termos uma nova vida, uma nova história com Jesus. Então, nesse ponto, a gente realmente começa a viver esse novo de Deus, essa nova caminhada, essa nova jornada. Mas isso vai ser uma escolha. Existem duas portas, dois caminhos, dois objetivos, né? Que é a salvação e vida eterna ou a condenação eterna. E aí a gente tem que escolher o que nós queremos, se nós acreditamos ou não que o Evangelho de Jesus, que essas coisas são verdadeiras, e se caso nós acreditarmos, a gente ainda precisa fazer uma outra escolha, se nós queremos ou não isso para as nossas vidas. E a partir do momento que nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus, fazendo dele o Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos uma outra experiência chamada novo nascimento. E esse novo nascimento não é uma coisa produzida emocionalmente, não é uma coisa, um entendimento intelectual, mas sim é algo verdadeiro que acontece espiritualmente dentro de nós. Somente quem tem a experiência vive, né? A alegria, a paz que vem do Senhor, a transformação, a mudança de vida, a mudança de propósito, a mudança de pensamento e, consequentemente, essa nova caminhada. Nós nos habilitamos para caminhar essa nova caminhada rumo à salvação e à vida eterna. Então é muito importante que a gente tenha essa plena consciência daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós queremos para as nossas vidas, para escolher corretamente o reino de Deus e viver dentro dessa plenitude, dentro daquilo que o Senhor tem preparado para nós. A sua boa, perfeita e agradável vontade e a vida abundante prometida para todo aquele que serve, para todo aquele que crê e caminha juntamente com Cristo. E uma vez que nós temos essa consciência, uma vez que nós experimentamos, né, o amor de Deus sendo derramado, a transformação, a mudança que começa de dentro para fora, essa nova vida, essa nova história com Jesus, isso começa a nos gerar um coração grato. Por isso que ele fala, né? Temos um reino inabalável e depois fala que isso nos gera um coração grato, sejamos gratos por isso, né? Então é muito importante a gente ter a consciência de tudo aquilo que Jesus fez, experimentarmos nessas bênçãos e essas promessas, porque, como eu disse, não é simplesmente uma série de regras faça ou não faça, não é simplesmente uma religião ou fazer parte de uma organização, mas é uma experiência viva com Deus vivo que vai nos levar por um novo caminho, uma nova trajetória de vida. E isso vai gerar gratidão. Vai gerar realmente um sentimento. Nossa, Jesus, ele fez tudo isso por mim, mesmo sem eu merecer, mesmo sem eu ter feito nada por ele. Ele simplesmente, por amor, ele morreu no meu lugar, ele me criou esse novo e vivo caminho e me deu essa oportunidade de ouvir o Evangelho, de crer no Evangelho, de viver o Evangelho para eu poder viver essa nova vida que eu tenho hoje. Então a gratidão ela vai ser fruto primeiramente do conhecimento da nossa velha vida, o conhecimento daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário e principalmente a experimentação que isso traz, essa nova vida, essa nova mudança que vai nos gerar um coração grato e vai fazer com que realmente nós caminhemos debaixo do Senhor, debaixo da sua bondade, debaixo da sua vitória e realmente possamos largar completamente todas as coisas velhas, tudo aquilo que muitas vezes escravizava, tudo aquilo que muitas vezes, né, nos prendia ali nos nossos pecados, nos nossos erros, trazia um prazer momentâneo, sim, mas era um prazer momentâneo. Passou aquele momento, simplesmente voltava a todos os problemas, todas as lutas e as dificuldades, mas o que Jesus oferece é permanente.
A alegria ela não depende de circunstâncias, a paz não depende de circunstâncias, a sua presença também não depende de circunstâncias. Simplesmente é algo contínuo para nós desfrutarmos aquilo que, na hora que nós queremos, nós podemos entrar na presença de Deus e estarmos mergulhados na sua presença ali para desfrutarmos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Um terceiro ponto que também acaba sendo, né, relevante dentro desse texto é que ele fala: já que nós temos esse conhecimento desse reino inabalável e agora nós temos um coração grato, que nós também possamos servi-lo. Porque a gratidão, ela se expressa, né, através das nossas palavras, através dos nossos sentimentos, mas ela também se expressa através das nossas atitudes e ações. E dentro desse processo, uma vez que nós crescemos espiritualmente, estamos alcançando a maturidade espiritual, estamos sendo transformados ali pelo Espírito Santo fluindo sobre as nossas vidas, isso faz com que nós tenhamos também um coração grato, um desejo de servir ao reino, um desejo de servir a Deus, um desejo de servir aos nossos irmãos, de forma que nós possamos contribuir com a edificação do reino de Deus e também com a transformação, com a mudança de vidas daqueles que ainda não conhecem a Jesus. E por isso nós testemunhamos, por isso nós cuidamos de vidas, por isso nós oramos pelas pessoas, por isso nós nos doamos através dos nossos dons e talentos que o Senhor mesmo nos concede, para que nós possamos colocá-los a serviço tanto da obra de Deus como também das pessoas que estão ao nosso redor, para fazer a diferença, para apresentar esse evangelho maravilhoso, para apresentar esse Deus maravilhoso que transformou e tem transformado as nossas vidas, para que ele possa transformar também as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que muitas vezes fala que nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra e que nós devemos fazer a diferença. Porque o que nós temos sobre a nossa vida é a vida abundante que Jesus ele promete para nós. E uma vez que nós compartilhamos esse evangelho, falamos desse evangelho, servimos, temos atitudes, né, que geram testemunho onde quer que nós estejamos, as outras pessoas que não conhecem a Jesus, que muitas vezes era como nós éramos no passado, isso vai fazer com que elas tenham essa oportunidade de mudança, de transformação e de salvação. Então é muito importante que a gente se disponibilize a servir ao Jesus, a falar do amor dele, a viver um evangelho de verdade, para realmente fazer a diferença onde quer que nós estejamos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja entre os amigos, seja na igreja. O que importa é que nós somos geradores de vida e nós fazemos diferença. Se o ambiente estiver, né, escuro, enegrecido, nós somos a luz. Nós somos aqueles que vão mudar aquele ambiente, vão fazer com que realmente a presença de Deus se manifeste e tudo entre em calma, tudo entre na paz. Então, para isso, nós devemos orar continuamente, buscar continuamente e estar na presença de Deus continuamente para que a luz brilhe sobre a nossa vida e brilhe forte a ponto de brilhar sobre a vida dos outros também. E por fim, para nós finalizarmos aqui a nossa mensagem, falar também que nós conhecemos o reino, nós somos agradecidos pelo reino, nós servimos ao Senhor por amor, mas também devemos ter reverência, devemos ter um santo temor, como fala no finalzinho do versículo, que significa oferecer excelência para Deus em tudo. Oferecer excelência de forma que tudo que nós venhamos a fazer seja o nosso melhor, seja o melhor que nós podemos fazer. Às vezes não vai ser o melhor possível. Talvez tenham pessoas que façam assim o trabalho, as coisas que nós fazemos com muito mais naturalidade, com muito melhor desempenho, de uma forma muito assim, tem um resultado muito maior. Mas independente de qualquer coisa, nós temos que oferecer o nosso melhor dentro daquilo que nós temos, dentro daquilo que nós somos, dentro dos recursos que estão disponíveis para nós. Quando nós oferecemos excelência para Deus, também é uma forma de demonstrarmos a nossa gratidão. Quando nós oferecemos zelo nas coisas que nós estamos fazendo, quando nós queremos realmente oferecer o nosso melhor, não ficar, né, inventando desculpas muitas vezes, né? Às vezes a gente fala, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou ter um tempo de oração, tô meio cansado, tô me sentindo triste, tô meio desanimado, e aí acaba não fazendo essas coisas. Mas, por exemplo, se fosse para ir trabalhar, a gente ia lá e trabalharia normalmente, né? Então a gente percebe que às vezes para Deus é meio de qualquer jeito, né? Para Deus a gente não costuma oferecer tanta excelência, mas essa tem que ser uma atitude que tem que ser mudada no nosso coração, na nossa mentalidade.
Quando for para Deus, fala, não, vou oferecer o meu melhor, quero realmente que as coisas elas sejam feitas bem feitas. Quando eu for buscar a Deus no meu tempo de oração, vou parar tudo, vou realmente ler a palavra com afinco, com dedicação, querendo aprender, querendo conhecer os princípios para que eu possa aplicá-los na minha vida. Quando eu estiver orando pelas pessoas, eu vou oferecer o meu melhor, vou orar realmente crendo que o Senhor pode trazer uma mudança, uma transformação, e vou orar pelo tempo que for necessário, seja naquele dia que eu estou orando, seja numa sequência, né? Que o Senhor colocar no meu coração. Quando eu for para a igreja, eu vou por inteiro, eu vou para oferecer o meu melhor dentro da igreja, o melhor adoração, vou me atentar àquilo que está sendo pregado na palavra, eu vou me atentar às coisas que eu preciso aplicar na minha vida durante a semana, durante o meu dia a dia, para que realmente o nome do Senhor seja glorificado em tudo e em todas as coisas, seja nos meus pensamentos, seja nas minhas ações, seja nas minhas palavras, mas que o Senhor ele realmente possa ser glorificado e que isso demonstre a gratidão que eu tenho por Deus em todas as coisas que Ele tem feito pela minha vida. Amém, gente? Então, essa foi a nossa palavra, foi um resumo breve daquilo que foi falado ali no culto de domingo. Espero que você seja bênção para a sua vida e que realmente você possa meditar nessas coisas e principalmente aplicá-las no seu dia a dia, que é o mais importante, agradando a Deus em tudo e sendo agradecidos por tudo que Ele tem feito e continua fazendo sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz, tenha um bom dia em nome de Jesus.